Olá, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia, sobre a sua casa, aí onde você está neste momento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um GC Living. E se é a primeira vez que você participa de um GC, eu queria rapidamente te explicar o significado de um GC. A sigla GC, na realidade, significa grupo de crescimento ou grupo de comunhão, ou também é muito conhecido como célula, né? É a mesma coisa, o sentido é o mesmo, né? É uma reunião dentro das nossas casas, que acontece semanalmente, para que a palavra do Senhor seja pregada de forma prática, objetiva e simples, né? E é isso que nós vamos fazer hoje mais uma vez. Vamos dar continuidade às nossas lições de GC. Então, se você pode, queria te convidar a fechar os seus olhos, aí onde você estiver, para nós orarmos, para que o Espírito de Jesus ele fale ao nosso coração neste dia e traga respostas. Quem sabe você está recebendo essa mensagem agora, está vendo uma situação complicada, você está buscando algum tipo de resposta, e a palavra de Deus, ela é viva, ela é fiel e ela é eficaz. Então, veja este vídeo, acompanhe essa mensagem até o fim, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar comigo e com você, em nome de Jesus. Pai, essa é a nossa oração neste dia, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser orientados pelo Senhor. Em tempo de caos, em tempos difíceis, nós permanecemos dependentes do Senhor. A nossa vida, a nossa casa, Pai, nós dependemos de Ti. Nós precisamos do Senhor. E mais do que nunca, nós desejamos ouvir a Tua voz, sermos dirigidos, orientados pelo Teu Espírito Santo. Por isso eu peço ao Senhor, passe em revista o nosso coração, vê se há em nós algo que nos impede de ouvir a Tua voz. Limpa-nos, purifica-nos com o sangue do Cordeiro, perdoa as nossas falhas, nossas limitações, tudo que fizemos, falamos, pensamos, que tenha entristecido o Teu Espírito. Pai, nos perdoa neste dia e fala ao nosso coração, fala com estes irmãos, com essas irmãs, Pai, que estão acompanhando essa mensagem. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos para estes dias. Pai, purifica o nosso coração, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, Senhor, para ouvirmos a revelação da Tua palavra, aquilo que está por trás da letra, aquilo que está por trás das Escrituras. Que o Teu Espírito traga ao nosso conhecimento neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Se você pode aí abrir a sua Bíblia, o endereço do texto hoje está lá em Lucas, capítulo 9, verso 57. E para que este vídeo não fique muito pesado, eu vou tentar ser breve, para que a mensagem seja clara, seja simples, mas que ela fale ao seu e ao meu coração, em nome de Jesus. Lucas capítulo 9, verso 57. O tema da lição dessa semana é sem reservas. Sem reservas. E já já você vai entender um pouco melhor. Lucas capítulo 9, verso 57 diz assim: Quando Jesus e os seus discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí Jesus disse para outro homem: Venha comigo. Mas o homem respondeu: Senhor, primeiro deixa que eu volte e sepulte o meu pai. Então Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos,
mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse, o terceiro homem desse episódio: mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. O tema da nossa mensagem nessa semana, da nossa lição, é sem reservas. Por quê? O que isso significa? Qual é a importância disso para o meu e para o seu entendimento? Jesus ele nos chama para uma vida sem reservas. Há um convite de Cristo para uma entrega simplesmente total. O convite de Jesus para mim e para você é para uma entrega integral. É para nós depositarmos tudo, absolutamente tudo. Não de maneira parcial, mas Jesus ele nos convida para uma vida de entrega total. Todas as áreas, tudo que somos, tudo que temos. Uma vida sem reservas. Mas o que seria uma reserva? E vamos dar um exemplo, né? Se no mês de abril você não teve salário, Deus te livre disso, Deus nos livre. Mas para uma suposição, neste mês de abril você não tem salário e acaba que você precisa pagar suas contas, os boletos estão chegando, mas você tinha um dinheiro guardado, uma economia que você fez há algum tempo, e você vai ter que recorrer a esse dinheiro, a esse recurso que você manteve guardado para suprir as necessidades deste mês, porque você não tem salário. Logo, você não dependerá do seu salário, porque você tinha uma reserva guardada, você tinha um recurso guardado, você tinha uma segunda opção, você tinha onde recorrer, você tinha uma outra maneira para resolver um problema, você tinha uma reserva. Uma vida sem reserva diante de Deus é uma vida que depende integralmente da pessoa de Deus. E quando você entende isso, você não desespera no momento que nós estamos vivendo. Quando você entende isso, você passa a ver que coronavírus para Jesus é absolutamente nada. Absolutamente nada. E para nós também não pode ser. Não pode ser. Porque a nossa vida está completamente entregue ao Senhor. Porque nos dias de bonança, nos dias bons, nos dias alegres, a nossa vida estará diante do Senhor. E da mesma maneira, nos dias de dificuldade, nos dias de tempestade, nos dias de lutas, nós permaneceremos com a nossa vida completamente entregue diante do Senhor. Por isso nós não vamos temer o dia mau, nós não teremos reservas. Uma vida sem reservas é uma vida que tira Jesus da posição de plano B. De repente você tem vivido assim. Enquanto tudo tem dado certo, enquanto os seus planos têm acontecido, Jesus ele fica num cantinho guardado. Então, quando os seus planos são frustrados, você tira ele do quartinho e pede ele para poder te orientar. Uma vida sem reservas tira Jesus do plano B. Uma vida que coloque a Cristo como objetivo de vida e não como um escape quando as coisas dão errado. Não quando uma necessidade surge e foge da sua alçada. Isto é uma vida sem reservas. Uma vida sem reservas é fazer de Jesus o seu tudo. É fazer com que Cristo seja suficiente. Cristo precisa ser suficiente para mim e para você. E eu não digo isso para que Cristo seja suficiente somente nos dias de coronavírus. Porque uma vez que Cristo é suficiente para você nos dias de coronavírus, em qualquer tempo, em qualquer estação, Cristo permanece sendo suficiente. É nos dias felizes e são nos dias ruins também. E a minha pergunta seria: o que hoje substituiria a necessidade de tê-lo como Senhor da sua vida? O que hoje tira de Jesus a necessidade de ser o Senhor da sua vida? O que hoje seria para você, o que hoje seria para mim uma reserva? O que hoje me deixa tão confortável que eu não preciso colocar Jesus como o primeiro lugar da minha vida? Pense aí um pouquinho.
Eu acho interessante que na minha Bíblia, o tema desse episódio, dessa narrativa que nós lemos, esses 5 versículos, do verso 57 ao 62, o tema desse episódio na minha Bíblia, é a NTLH, está descrito assim: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Eu quero que você perceba que todos estes 3 homens da história que nós lemos, do episódio que nós lemos, eles tinham um desejo de seguir a Jesus. O desejo de seguir a Jesus era uma realidade. Era uma realidade. E talvez você também tenha este desejo, talvez eu realmente tenha esse desejo. Porém, o texto vai dizer que o texto vai mostrar que existiam alguns empecilhos, existiam algumas reservas para que esse desejo não se tornasse, não fosse produzido no coração destes homens uma ação. Existiam algumas coisas que eles gostavam, existiam algumas coisas que traziam conforto, existiam algumas coisas que traziam segurança. E por isso Cristo não precisava ser a prioridade, por isso Cristo não tinha necessidade de ser o Senhor, porque existiam outras coisas. De repente, na sua vida, isso tem acontecido hoje. Existem algumas reservas que tiram o lugar de Cristo na sua vida, que tiram o trono dele. E se Cristo não está sentado no trono dele, no seu e no meu coração, você pode ter certeza que alguma outra coisa está. E com essa mensagem de hoje, o Espírito Santo vai dirigir a mim e a você a evidenciarmos o que tem estado no trono do nosso coração nestes dias que nós temos vivido. O que faz hoje com que o seu desejo pela presença de Jesus não se torne uma ação? Qual seria o empecilho? Qual seria o desejo, o gosto, o conforto que deixa Jesus em segundo plano na sua vida hoje? O que inibe o seu desejo pela presença de Jesus, por se render a Cristo, por entregar tudo que você é e tudo que você tem para Ele? O que hoje impede que você faça isso? Qual é a reserva hoje que te mantém seguro? Qual é essa reserva? Pense. Talvez seja uma saúde eficaz. Talvez você nunca tenha passado por um momento de crise, né, na sua saúde. Talvez você nunca tenha adoecido. De repente seja uma estabilidade financeira. De repente seja um relacionamento que você considera perfeito. De repente existam coisas terrenas que te deixam muito confortáveis. E por esse motivo, não existe a necessidade de deixar a pessoa de Jesus como primeiro lugar na sua vida. Isso faz com que você tenha reservas. E Cristo ele deseja ser absoluto na minha vida e na sua vida. E o texto ele narra 3 diálogos e nos ensina algumas lições. Eu quero aqui ser bem breve para a gente não delongar muito. 3 diálogos que nos ensinam algumas lições. O primeiro diálogo está no verso 57, né? Quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus e seus discípulos iam pelo caminho e um homem disse a Jesus. Repare que não foi Jesus que chamou esse homem. Esse homem se prontificou e falou com Jesus: Jesus, eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Mas Jesus ele responde para esse homem que ele não tem lugar para repousar. As raposas têm os seus covis, as andorinhas têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está fazendo? Jesus está avisando a este candidato, a discípulo, que ele deveria avaliar o custo de seguir a Jesus. Ele deveria avaliar este custo antes de agir pelo ímpeto de falar assim: Senhor, eu vou te seguir de qualquer maneira, onde o Senhor for. O que o Senhor tiver que fazer, pode contar comigo. De repente você seja essa pessoa que age pelo ímpeto, né? Que já disse para Jesus tantas e tantas vezes: Senhor, pode contar comigo, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Você fez isso, falou isso na virada de 2015, 16, 17, 18, 19, 20, mas de repente a sua vida ainda não mudou. Você ainda está servindo a Jesus parcialmente. Existem algumas áreas que você ainda não entregou ao Senhor, que eu ainda não entreguei ao Senhor. E é nisso que nós precisamos pensar, avaliar o custo de seguir a Jesus, porque o fato é que nós vamos precisar abrir mão
de muitas coisas. De muitas coisas. E o próprio Cristo, ele responde a este homem, olha, avalie o que você está dizendo. Você está falando que vai me seguir de qualquer maneira para onde eu for. Mas você está disposto a pagar o preço que eu vou pagar? Você está disposto a abrir mão do que eu abri mão? É o chamado de Jesus, irmãos. Este é o chamado de Jesus. E o texto continua no verso 59, a cena ela muda. No verso 58, perdão, a cena muda. Porque aí Jesus disse para um homem, venha comigo. Dessa vez Jesus é quem chama um homem. Mas esse homem responde para Jesus, Senhor, deixe que eu volte e sepulte o meu pai antes. Aí depois eu vou seguir o Senhor. Só que você precisa pensar comigo uma coisa que o texto esconde, mas o Espírito Santo ele traz luz. Este homem estava conversando com Jesus naquele momento em que ele disse que precisava sepultar o pai. Então, tecnicamente, o pai dele não estava morto. Senão ele não estaria conversando com Jesus, ele estava preparando a cerimônia. Ele estava preparando a sepultura. Então o que esse homem está dizendo para Jesus é, Senhor, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar meu pai morrer. E depois que meu pai morrer, aí sim eu vou pensar em seguir ao Senhor. Primeiro eu vou lá, vou viver com ele, porque ele é a minha reserva, ele é suficiente para mim. Então assim que ele morrer, eu penso a respeito da sua proposta, ou melhor dizendo, do seu propósito. É isso que esse homem está dizendo. O pai dele não estava morto. Ou seja, ele não estava pronto a abrir mão de algo que o deixava confortável, de algo que ele amava, que era família, que era estar com o pai. Então ele precisava que o seu pai falecesse antes dele decidir seguir a Cristo ou não. E no verso 61, o terceiro diálogo diz assim, um outro homem disse, eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixa que eu vá despedir da minha família, despedir-me dos de casa. Em algumas versões diz despedir-me dos de casa. Só que neste contexto, irmãos, o texto original, ele nos traz um entendimento de que uma pessoa pedir a bênção da família ou se despedir da família, na realidade, significa pedir autorização. Os manuscritos originais nos dão esse entendimento de que, na realidade, esse homem está falando com Jesus, deixa eu ir ver com meu pai e com minha mãe se eu posso seguir ao Senhor, se eu devo seguir ao Senhor. Ou seja, a sua voz não é suficiente para eu entender o meu propósito. Eu preciso de uma confirmação da minha família, eu preciso de algo a mais. Somente o chamado do Senhor para a minha vida não é suficiente. De repente você esteja vivendo assim. De repente Cristo te chamou, te entregou um propósito, revelou ao seu coração algo da parte dele, mas você está esperando o tempo passar. De repente você está esperando confirmações de algo, de alguma coisa, de alguém, uma vez que o Espírito Santo está te chamando outra vez, dizendo, olha, eu tenho um propósito, você precisa me seguir. Você precisa me seguir para que você seja pleno no propósito que eu tenho para a sua vida. Agora, perceba que Jesus usa a imagem da família nas 3 lições. Por que você acha que Jesus está ensinando e incluindo a família nestes ensinamentos? Por que Jesus usa a figura, a imagem da família? Porque Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você. De fato, nós temos muitas coisas importantes. De fato, nós temos muitas responsabilidades. Só que nada se compara ao propósito e à vontade de Deus. O que é mais importante que uma família? Se você pensar humanamente, nada. Nada é mais importante que uma família, que é um ministério de Jesus, que é um propósito de Deus para a igreja, para os nossos dias. A família é uma constituição bíblica. Só que o que Jesus está dizendo é, ainda que existam coisas, responsabilidades, existam coisas que vocês amam, nada pode se comparar a cumprir e permanecer na vontade de Deus. É por isso que ele usa uma figura da família, de algo tão profundo,
É exatamente para levar você ao máximo do nosso entendimento de que nada pode substituir a vontade de Deus, nem mesmo a nossa casa e a nossa família. Jesus não está falando assim, vocês precisam desobedecer aos pais e cumprir a minha vontade. Não é isso que Jesus está dizendo. Nós precisamos honrar os nossos pais, mas o entendimento e o ensinamento de Cristo ao nosso respeito é de que ele precisa ser uma prioridade. Prioridade. Eu quero concluir essa lição fazendo com que você pense a respeito de algo. Somente quem entregou tudo pode pedir tudo. Somente quem entregou tudo. E é isso que Cristo fez. Ele morreu por nós, ele abriu mão da sua glória, ele se despiu da sua glória, ele abriu mão de tudo que possuía para morrer a minha e a sua morte. E é por isso que ele pede para mim e para você uma entrega total, não uma entrega parcial. Jesus quer ser o Rei e Senhor da nossa vida por completo. Ele quer ser Senhor e Rei de todas as áreas da nossa vida, para que o nome dele seja glorificado em mim e em você. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você viva a melhor semana da sua vida. E se assim Jesus permitir, continuaremos transmitindo as nossas mensagens do GC por aqui. Até que tenhamos outras orientações, permaneceremos transmitindo as nossas mensagens por aqui. E eu tenho certeza que Jesus vai falar com você, Jesus tem falado com você da mesma maneira, para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe.